Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre um convidada, mega especial. Convidado mega especial hoje, vou já apresentar para vocês. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a não deixe de assinar o canal aqui, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais, porque além desse episódio mais longo aqui, a gente faz vários cortes deles aí e também solta nas nossas redes e social, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é cineasta, ator, escritor e produtor. Vocês vão ver quantos anos para de uma pessoa, né? Sócio fundador da Paliano, art house proeminente na cena paulistana. É um talento multiplataformas, diretor de cinema. Desaparecido, seu último filme venceu diversos festivais, foi finalista do Cine Ceará e ganhador do Festival Internacional de Cinema de Bucareste, na Romênia. Me lembra Mircea Cartarescu aqui, que é um escritor romeno que eu amo. Também é um ator conhecido pelos trabalhos 3%, pela Netflix, Sob Pressão e Malhação, pela TV Globo, e Soy Luna, pela Disney Channel. Porto Seguro, que a gente vai falar bastante dele aqui, foi seu primeiro romance, lançado em 2023 pela editora Buzz, e é destaque de vendas para o público jovem. Ele também produziu e criou vários realities, longas e documentários, ao lado de grandes marcas como Paramount Studios, Flow, Warner Music e Conspiração, entre tantas outras. Bem-vindo aqui ao História Diversas, Gabriel Calamari. Obrigado. Nossa, quanta história! Quantos anos você tem, criatura? É muito doido, porque esse é um release padrão de imprensa e tal, e tanto que não foi nem eu que escrevi, isso foi meu sócio, que eu falei, preciso escrever alguma coisa sobre mim, escreve você aí. Ele, que você acha? Terceira pessoa. Eu falei, escreve aí o que você acha. Eu falei, mas nem me manda, eu só vou ficar copiando e colando quando me pedirem, então foi isso que aconteceu. Mas tudo isso aí foi uma grande jornada de acidentes e eu tenho 30 anos, então... Novíssimo, começou muito cedo? Muito cedo. Fui cooptado a começar a fazer alguma coisa muito cedo da minha vida. Eu sempre gostei comecei no teatro. E aí aconteceram essas coisas enfim, estudei cinema, fui ator, mas fui ator como, sei lá... Fui procurar emprego e apareceu um emprego de ator e a coisa aconteceu. Então, como tem gente que procura, tem gente que não procura e acontece. Aí eu fugi, enfim... Aí fui empreender, enfim, estamos aqui, vamos falar disso. Estamos aqui com 30 anos e tanta coisa aqui nessa bio. Pra gente começar aqui o tema, até puxando um pouquinho aqui para nossa literatura, me fala aí como é que foi que essa questão do texto, a palavra apareceu para você. Tá. Como começa aí para você? Você leu sempre? Não, você descobriu depois? Sim. Eu fui criado por pais que tinham muito interesse por música, por teatro, mas um interesse verdadeiro, genuíno, não esse interesse que a gente vê de protagonista da novela da Globo, assim, sabe? Pessoas normais, que gostam de músicas normais, mas que vivem a importância de tudo isso. E eu acho que isso é um problema no Brasil. As pessoas, elas não passam essas coisas para os filhos, então a cultura parece que é uma coisa tão difícil de ser acessada e tal. E isso em casa sempre aconteceu. Então eu lembro minha mãe foi fundadora de um fã-clube de Sá Rodrigues Guarabira, que é uns caras bicho grilo da estrada, década de 70. Então assim, eu cresci meio que com isso. Então eu adorava história. Então eu ouvi histórias em repeat. Titanic eu vi 300 vezes. Então eu via muito filme. Então storytelling é uma coisa que eu cresci assim, foi um chip, sabe? Um sistema operacional que... Então eu não sei, eu sempre comecei a me interessar por tudo que tinha storytelling no meio. Então primeiro veio o teatro, como uma forma de expressão. Então, sei lá, tava todo mundo jogando bola e no interclasses eu tava fazendo teatro. Aí 17 anos fui pedir pro meu pai se eu podia parar os estudos pra fazer teatro. Enfim, vários... Teatro. E aí uma hora eu saí do teatro, fui pra TV... A arte batendo ali, né? Te chamando. Exato. E no meio disso eu sempre li muito. Mas não muito do tipo... Eu vejo aí os booktalkers, né? Que estão na moda. Eu vejo eles... A estante deles é tremenda. E eles leem, tipo, em 2 semanas eu vejo eles comeram 30 livros. Eu falo, tá bom, mas o que ficou pra você, sabe? Tipo, e eu faço uma leitura ao contrário. Sei lá, eu prefiro ler um livro e ficar 2 meses digerindo ele. E é uma leitura
consistente. Aham. Tive bons gurus no meio do caminho, que tipo, lê isso, lê aquilo, que foi meio que um Frankenstein de Boa. repertório. Aham. E aí eu fui levando, sabe? Porque eu acho que é uma caixinha que você vai levando pra tua vida, que é repertório. Então você vai levando. E aí chegou na pandemia, eu queria fazer um filme, porque eu olhava e falava... Por exemplo, eu fiz Malhação, né? E eu odiava fazer Malhação. E... eu odiava no sentido não de estar lá, de ser ator, de estar vivendo um trabalho, mas eu odiava ter que contar uma história que eu não acreditava. Uhum. Eu não acreditava que eu tava lá com 24 anos fingindo que eu era um jovem de 17 tomando suco de laranja no Gigabyte, sabe? Uhum. Tipo, não era verdade isso pra mim. E aí eu tava vendo outras coisas, lendo outras coisas, eu falei, talvez eu tenha a oportunidade de conversar com esse público de uma outra maneira. E aí eu já tava fazendo exercícios de roteiros de cinema, já tinha dirigido umas coisas, já tinha feito um curta. E aí eu queria fazer um filme onde tivesse uma estrutura que não fosse a mesma que todos os filmes adolescentes. Uhum. E aí eu falei, vou tentar fazer uma estrutura diferente. O que o jovem mais gosta por arquétipo? Spring Break, conflitos amorosos, primeiras vezes de tudo, não só a primeira vez sexualmente falando, mas primeiras experiências, transição para o mundo adulto. Aí você começa a ver o arquétipo da saga do herói. Aí você fala, caraca, os guardiões dos limiares. E aí eu falei, vou escrever um livro. Eu escrevi Porto Seguro, um roteiro de filme. Aí chegou a pandemia, esse roteiro quase foi pra frente, uma grande empresa, uma grande produtora, e veio a pandemia. E aí na pandemia as prioridades das produtoras mudaram. E aí eu falei, quer saber? Me dá o meu filme de volta. E aí eu vou fazer um livro. Porque um livro... primeiro ele estava roteirizado. Ele fez um caminho inverso, normalmente, do livro. Aí meu ponto de vista preguiçoso foi, eu não sei escrever. Eu não sei como contar uma história. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa história na boca de um personagem que também tá escrevendo um livro, só que aos 17 anos. E aí esse cara que vai contar as histórias. Então ele tá perdoado de qualquer erro, de qualquer... Não vou dar o spoiler do que é o livro, de como é esse final, mas... Isso é, a primeira página você já sabe. Ele tá escrevendo um livro sobre o último ano dele no colégio. Sim. Então estar escrevendo um livro tem erros e acertos. E aí eu fui indo, veio a pandemia e eu cruzei por acidente com uma pessoa da Buzz. Briguei com ela porque eu fiquei puto. Falei, vocês não podem publicar Ghostwriter e blá blá blá. E ela, mas Ghostwriter é importante. E aí eu falei, por que você tá defendendo tanto? Eu falei, porque eu sei como foi escrever um livro. Ela, então me manda aí seu original pra eu ver. E aí eles gostaram e eu tô aqui hoje. Perfeito. Eu ia te perguntar exatamente isso na sequência, como você chegou no livro, né? E qual foi, assim, o desafio de transformar esse roteiro em, sei lá, mais de 200 páginas aqui? Eu sei, tudo bem, você colocou isso na boca de um personagem. Sim. Mas é um personagem. No final do dia, foi você que escreveu, né? Assim, de onde veio, de onde você puxou, de mais inspiração, assim? Foi dos lugares que você mais leu? Foi da própria arte em si? Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que eu faço uma grande mistura na minha cabeça de tudo que eu vivo, de tudo que eu aprendo. Mas também isso se mistura com ficção, com o que eu vejo de ficção, com o que eu consumo. Então, eu acho que é um processo... Se eu tivesse que explicar como é um pouco essa catarse, assim, de onde vem esses fragmentos, assim, eu digo que eu empresto muita coisa minha, eu roubo muita coisa das pessoas. Então tem um personagem aí no livro que ele era um amigo de um amigo que ele contou uma história, eu sempre achei genial esse nome. Tem coisas que eu bebo muito de cinema e muito da literatura. O livro tem uma playlist que você pode ouvir junto com ele. Sim, porque eu escrevia também muito com música. E não teve um processo, assim. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou criar um método. Qual é o horário que eu mais sou produtivo? Eu gosto de acordar cedo. Vou acordar às 5 da manhã, vou fazer um bom café, vou tomar uma cafeína e eu vou sentar na frente do computador e eu vou escrever. O horário que nem o passarinho tá a fim de piar. Então aí eu vou e sento. E aí eu escrevia boas 2 horas por dia. Eu fiz isso durante a pandemia inteira. E sem muito método. Eu não escaletei nada. O roteiro tava pronto. Então eu só olhava o que vem nessa hora da história. Às vezes eu me consultava com o roteiro, mas Foi muito mais um fluxo de pensamento, assim. Eu sempre gostei muito dos beatniks e tal. Então, tipo, eu deixava acontecer. Como se o André, o protagonista da história, fosse contar essa história pra alguém num fluxo de pensamento. Então, por isso que eu tenho a idiota mania de ler os comentários ruins do livro, que são poucos, graças a Deus. E aí eu sempre vejo... Mas eles são importantes também. Não, eles são ótimos, mas aí eu vejo... porque o fluxo... As pessoas percebem o fluxo de pensamento. Então eu falo, legal...
Então, pelo menos ela pode não gostar da minha escolha, mas ela acertou o que eu fiz. Então, os meus processos, eles se refletem no fim, sabe? Então, não teve muito... Mas assim, é tudo meu, assim, a capa, tudo, foi tudo... Legal. E foi sofrido? Por que eu tô perguntando isso? Você tá pensando em escrever outro? Tô escrevendo outro. Tá escrevendo outro. É sofrido? É sofrido esse momento da escrita? Ou é um momento que você se dá mais ao prazer, você solta mais a mão ali? Como é que você tem se relacionado com isso? Tem muita coisa minha nesse livro. Tem muita coisa que eu emprestei minha nesse livro. E revisitar, às vezes, não é bom. De traumas, de coisas, enfim, coisas que às vezes a gente não quer revisitar. Isso é um sofrimento de revisitar a obra. Depois teve todo o sofrimento de lançar a obra. E lançar um primeiro livro. E o sistema é bruto, parceiro. Como diz o Capitão Nascimento. Acho que é o Capitão Nascimento. Mas é isso. Não é fácil. O brasileiro não lê. A Bienal tá cheia, mas o brasileiro não lê. Essa é a grande verdade. São dados, não sou eu que tô falando. O brasileiro não lê. Exato. Acabou de ser Então pesquisa. as pessoas, elas não se interessam. E aí eu tipo... Ninguém tá ligando se você lançou um livro. Os booktokers, não sei o quê. Então, todo esse desafio de você se dedicar em uma coisa que você tem um resultado muito... É um ato de resiliência que machuca, assim. E eu acho que esses são os principais sofrimentos. E de escrita também, de você saber aceitar crítica, de você mandar pra... Às vezes, por exemplo... Eu não sei, acho que as pessoas que assistem o podcast sabem disso, mas o autor, ele tem uma cota de livros que ele pode fazer o que ele bem entender. E a Buzz sempre me deixou muito livre para usar a minha cota e a cota de marketing dela para disparar para influenciadores. Mas eu não mando para todos, eu mando para os que eu realmente gosto. E sempre rola uma frustração do tipo... Pô, você postou aquele livro que era... Pode falar palavrão aqui? Pode. Não. Pode falar aquele livro que era uma bosta. Que é ruim. Aí você fala assim, o ruim é subjetivo. Não, ele é ruim. Ele é um subproduto de um ghostwriter, fruto de um negócio que é só comercial, que é botar a blogueira ali pra você fazer. E meu livro... Mas assim, aí é o lance da autopiedade, né? Você não pode querer que a pessoa adivinhe toda a sua saga pra chegar e postar aquele livro. Então, rola às vezes um senso de injustiça, mas também rolam muitos parceiros que a gente sempre leva pelo caminho. Então, por exemplo, o Bookster. Eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram e ele postou. Porque ele entendeu a parada. E eu nunca peço, por favor, posta. Igual eu mandei, cara, lê genuinamente. Você mandou pra mim, tipo... Se você gostar, me chama pra conversar, senão não. Exato. Então são essas dores, mas a gente vai ficando calejado, assim. E vai soltando, né? E vai aprendendo também, né? Acho que o primeiro... Você aprende muito ali com o primeiro, muito, né? Muito. Na relação com as pessoas, com os eventos, com a indústria. E, cara, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Essa é a grande verdade. Não é fácil. A gente acompanha, né? Tem acompanhado bastante aí os lançamentos e tudo. Não é fácil. E acho que, assim, não é fácil lançar o primeiro. Talvez lá pro terceiro ou quarto, que o autor já tá mais conhecido, já tem uma audiência mais cativa, ali, vamos dizer, talvez fique um pouco melhor. Mas, cara, primeiro e segundo é dar muito, é abrir a portinha, botar a carinha ali e falar, olha... E as pessoas, elas, no fundo, elas sabem disso, porque sempre que alguém que não tem uma relação com a literatura fala, caraca, você escreveu um livro? Eu escrevi. Nossa, a pessoa... Parece que você, sei lá, curou alguém do câncer. E eu falo, cara, eu só peguei um dia e sentei a bunda na frente do computador e escrevi uma parada. E essa ausência de processo me perguntou do livro. Eu tô escrevendo o segundo livro, pra um público um pouco mais adulto e tal. Depois posso falar um pouquinho dele. Mas a minha ausência de processo, nossa, é horroroso. Eu tô parado lá na página 70 e, cara... Difícil, velho. Difícil. Não, mas aí tem que insistir, né? Porque às vezes dá uma parada, mas você não pode entrar, tem que ganhar dinheiro no meio do caminho. Tem que fazer outras coisas, tem que pagar a aluguel. conta. O livro não tá pagando a conta sozinha. E aí vai, né? A gente tava falando aqui offline. E de todas essas coisas que você faz, né? De cinema, de teatro, da TV, enfim, produzindo, dirigindo e tal. E agora escrevendo. Onde mais você se encontra e como você tem conciliado tudo isso? Sim. Bom, eu há uns 3 anos montei minha produtora, então eu tenho 2 sócios, o Danilo e o Alexandre, são caras muito legais, que me ajudam um pouco a dividir o fardo. Então cada um se divide, cuida de uma coisa, e a gente tem feito coisas bem legais. Então
fizemos o primeiro original do Mercado Play, que é um conteúdo do Whindersson, pintado pela Rafaela Tuma, uma ideia 100% nossa, botamos no ar e fizemos uma série pro Globoplay, uma produção nossa, ralamos pra fazer com a grana que tinha e tal. Então a gente tem feito várias coisas. Temos um reality bem legal, interessante com o Flow Podcast e tal. Então a gente como produtora, o meu trabalho majoritário é do audiovisual. E aí, em paralelo, eu tento fazer as minhas coisas. Quase sempre de manhã. É difícil você conciliar tudo, eu não vou mentir. Tem muitas coisas que ficam para segundo plano. E aí elas vão saindo. Por exemplo, Porto Seguro, que é um projeto que caducou quase 4 anos desde do dia que eu pensei nele. Eu sei que projetos que eu tô pensando hoje, daqui 4 anos eles vão sair, de alguma maneira. E eu acho que eu tenho um empenho meio militar de processo de trabalho, não de escrita. Então eu acordo cedo, eu pratico exercício físico. Eu saio, eu bebo, eu tenho minhas coisas. Mas militarizar um pouco o processo me ajuda. E essa questão da... Você falou, tá escrevendo o segundo romance, tá ali na página 70, tá meio parado. Como você tem lidado com isso, com essa ansiedade? Você bota uma data quando você tá com um projeto como esse? Tipo, cara, eu tenho 1 ano para escrever, eu tenho 1 ano e meio, X, ou você deixa acontecer? Tá deixando acontecer nesse caso? Não, todo dia eu penso nele, no livro. Ele tá parado há um mês e pouco. Eu vivi algumas coisas... pessoais no meio do caminho também que me tiraram a cabeça, porque você trabalhar com arte não é igual você montar uma planilha, sabe? No fim do mês, se você erra uma planilha, você confundiu um saldo, você deixou alguma coisa, você vai encontrar o erro numa planilha, não desmerecendo quem trabalha com planilha, mas você precisa estar com a cabeça muito boa, sabe? Muito focada, e você depende de criatividade não tem, por mais que eles botam, você pode fazer lá respiração, você pode tomar alguma coisa, mas criatividade é um hábito que você exercita dentro de vocês, e você tem que estar com a cabeça aberta. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas todo dia eu acordo e penso nele. Só que aí eu tenho uma outra prioridade, que é, eu tô fazendo uma nova versão do roteiro de um filme que eu vou fazer ano que vem. Eu vou dirigir meu primeiro longa com a Paramount, que é um road movie. É uma coprodução Brasil e Argentina, um road movie em espanhol, que conta rapidamente aqui a história de 3 garotas pela estrada. Conta a história de 2 garotas argentinas que estudam cinema em Buenos Aires e estão puta porque vão fechar o governo vai fechar a Cinemateca porque não tem grana. E elas roubam tudo que tem na Cinemateca, as câmeras analógicas, e rompem com a tecnologia, jogam tudo fora e vão fazer um filme. Então eu tô nessa versão de roteiro. Então eu preciso, sabe... Então assim, eu vou terminar essa versão, aí em janeiro vou ter uns dias, aí eu vou voltar pro meu projeto. Então é muita coisa pra tentar conciliar. Mas não tem uma data, você tá deixando a coisa mais solta. Eu quero ter uma versão vomitada inteira em março. Poxa. Abril, meu aniversário. Eu escrevo relativamente rápido, assim. Eu não tenho muitos conflitos de revisão. Eu acredito muito na história que eu tô contando. Perfeito. E desse lugar da escrita, do romance, desse lugar mais da literatura, quem são as suas referências aí? Quem que você leu, que você fala, cara, como inspiração, não uma referência copy, eu quero dizer. Claro. Bom, o livro em si é uma referência direta aquele fragmento Juventude do Coração das Trevas, do Conrad. Você cita, inclusive. Eu cito, né? Ele é a muleta da estrutura sem vergonha nenhuma de assumir. Ele é a muleta. Quando eu falei qual livro o jovem se ancoraria e tal, porque quem leu esse fragmento de Juventude muda tudo, você entende muita coisa. Você fala, que cara porreta esse Conrad. E aí, então acho que inegavelmente eu falaria o Conrad, porque pra mim, ídolo. Tem muita gente, eu acho que eu sou uma coxa de retalho quanto à literatura. Eu gosto do Hemingway, eu gosto de Dostoiévski, eu gosto, mais moderno a gente já falou do Alejandro Zambra, que esteve aqui, e eu achei genial. Então assim, tá aqui onde ele já pisou. Walter Ugman, eu acho baita cara. Eu tive a oportunidade de deixar Porto Seguro com ele na Bienal. A minha mesa de autógrafo vinha antes da dele. E aí eu entreguei e fiquei assim, tipo, sabe, igual um... eu não sou de tirar foto com pessoas e tal, mas... E nem pagar pau, e nem ser tiete, porque, enfim, eu já tive no lugar de quem é ator e as pessoas às vezes param pra falar com você. E às vezes nem sempre é legal.
a maneira com que elas abordam, mas eu Mas o Walter é muito querido, né? Querido, ele é querido, zero. querido. Ele merece todo o sucesso que ele tem. E ele zero se incomoda com isso também. É. E são alguns caras, aí tem um Aham. monte de gente que eu acho que no meio do caminho eu posso lembrar. Eu tenho assinado o Clube de Literatura Clássica, então eu gosto muito dos clássicos todos que vêm, assim. Acho incrível. Eu gosto daquele do A Vida a Modo de Usar, que eu te falei, que foi uma referência bem legal também. Sim. E aí eu gosto de umas coisas assim, adolescentes que eu li, que eu acho que eu pago um pau como referência de autor, assim, sabe? Não é... Eu tenho 30 anos, o livro às vezes não é pra mim, não é pra faixa etária, mas eu pago um pau que eu assim, caraca, ele é bom. Acertou E que eu aqui, acho né? que é a desvantagem de ser invisível. Eu gosto de The Perks of Being a Wallflower, acabei de falar ele, né? Sim. Não, eu falei... Tá, não, eu confundi com a... Ai, caraca. Peter Green. E esqueci o autor da Desvantagem de Ser Invisível. Não sei, não lembro também. Ai, como é o nome dele? Deixa eu ter o celular aqui, a gente vai pesquisando. Porque Enfim, nosso cérebro não aguenta Gosto mais. do Salinger. O Apanhador no Campo de Centeio, pra mim, uma baita referência. Inclusive, no começo do livro também tem uma baita... Esse livro já foi bem falado aqui também. Né? Sim. É muito bom. É muito bom. E é a prova de que a literatura infanto-juvenil pode ser boa e verdadeira. Você não precisa ter... A gente tem alguns tabus comerciais, sabe? Tipo... Literatura infantil-juvenil tem que ser bobo, tem que ser... Tem que ser bobo, tem que ser plástico. Exato. Tem que ser... E as adaptações vão todas por esse caminho. Esperto, tem que ser esperto, tem que ser inteligente, tem que ser sarcástico, tem que ter humor. Sabe o que parece? Parece que o executivo na cadeira, ele não sabe nem um pouco o que os jovens estão fazendo hoje, na rua. Mas acho que mas é exatamente isso. É quem decide tá muito longe dessa audiência, né? Inclusive, por exemplo, acabou de sair um filme chamado Porto Seguro pela Amazon, né? Pô, super legal. A história foi pra... Eu decidi fazer um recorte completamente diferente. Eu vi que tinha saído isso. Eles fizeram um recorte um pouco mais comercial, vamos curtir Porto Seguro. Eu falei, cara... Leiam Porto Seguro, pra vocês entenderem que nem sempre as coisas precisam ser nos lugares onde elas são óbvias, assim. Sim. E que livro você gostaria de ter escrito? De todos esses que você falou, se tem mais algum outro? Nossa, que audácia. Eu acho que, então, Coração das Trevas. Tem um cara que eu não falei, que é o Mishima. De Vida à Venda. Eu queria ter escrito Vida à Venda. Vida à Venda é maravilhoso. É maravilhoso. Eu queria ter escrito... Nossa, eu queria ter escrito tanto livro. Juventude já acabou comigo. Eu sempre fui um jovem muito, sentia muito as coisas. Então eu terminei o livro e falei... Caraca, que porrada. Não, e que gostoso quando a gente termina de ler um livro que você fala, caralho, mano, que foda, sabe? Você não quer largar o livro, né? Você não quer que o livro vá embora, na verdade, né? Não. Juventude podia ser eterno. Esse é um livro que podia ser eterno. Caralho. O seu livro aqui, achei muito interessante que você abre ele, né? Dedicando a um grupo de pessoas que ainda compram livros. Que não desistiram, né? Sim. Isso, quando você coloca isso, também é um convite para chamar as pessoas para lerem mais? Total, eu bato muito nessa tecla. Infelizmente, eu dou poucas entrevistas porque eu gosto de poucos podcasts e poucos lugares, assim. Então eu prefiro realmente ficar um pouco mais escondido. Mas eu falei com muitas pessoas na última Bienal. A gente fez uma sessão de autógrafos lá. E eu bati muito nessa tecla, sabe? Tipo... a gente tem que... O Brasil precisa ser educado, não do ponto de vista de doutrina, mas de educação, de cultura. E a literatura é uma ferramenta barata, acessível, onde se formam pessoas. Embora eu não terminei a minha gente faculdade. Fala que é muito caro, né? Enfim, mas aí são assim, outras comparações. Sempre existe uma biblioteca, sempre existe uma doação, sempre existe um sebo, sempre existe um TikTok Kindle. Tá doando 100 mil livros na Paulista, entre ontem e até domingo. Quantos livros eu não dei pra pessoas que falam... A pessoa me encheu o saco 3 meses falando, não tenho dinheiro pra comprar seu livro. Eu falei, você vai ler? Então eu te dou o livro. Porque... eu acho que é um instrumento de educação. Quem lê mais escreve melhor. Quem lê mais toma menos chapéu, toma menos cabeçada da viva, pensa mais, viaja mais. A gente, como Brasil, vira um país mais produtivo. A gente é improdutivo, a gente é um país... Olha o nosso país, olha o que tá acontecendo.
A gente é uma tragédia. Eu sou muito pessimista quanto a isso tudo. A gente é uma tragédia. E eu acho que a literatura é um caminho, sabe? E eu acho que as pessoas não entendem isso como caminho. Secretaria de Educação... Não quero ficar aqui politicando, sendo babaca, mas ninguém olha pra literatura como tem que olhar. As editoras também, a maioria delas não olham. Então, assim... E dá pra ser massa. Os booktokers estão aí. Não, tem gente falando de livros com 18 anos, com um 1 milhão de seguidores. A Bienal tava cheia. Agora, se você pega lá, o que foi vendido? O que é literatura? O que é ghostwriter? O que é não sei o que? Sabe? Tipo, você vai vendo e fala, tá bom, precisamos ler mais. Sabe? Sim. Você trouxe um ponto aí importante, que é essa coisa do... Né, a gente tava até falando aqui, acho que no começo offline ainda, dessa pesquisa que saiu no Retratos da Leitura, que mostra que o brasileiro tá lendo menos, cada vez menos e tudo. Onde você acha que tá o gargalo ali? Assim, acho que a notícia boa nesse aspecto é que grande parte de quem está lendo é um público jovem. O que em teoria, são leitores... são os leitores do futuro, vamos dizer assim, né? Mas ainda é um número muito baixo. Mais de 50% da população brasileira não pegou num livro nos últimos 6 meses. E o que leu foi autoajuda. Exato. Então, assim, estamos nem avaliando o quê. Estamos avaliando só, pelo menos leu, não leu. Então, assim, é um volume muito grande. Uma população de 200 milhões, você está falando de 120 milhões de pessoas que não abriram um livro no último ano, né? Então, assim... Eu acho que é isso. Passa por uma análise que eu não acho que... A gente não precisa ir por o papo, não precisa ir por aí, mas ele é um problema político, sabe? Eu acho que se eu tô aqui, eu não sou teórico de nada, eu sou um palpiteiro, eu sou um cara que tá falando qualquer groselha, mas eu tô falando. Então... Não, porque a gente tá na sociedade, a gente tem que falar. Eu acho que é isso. Do nosso lugar, a gente tem que falar. Eu acho que é isso, eu concordo, e eu acho que é um problema político. O Brasil precisa encarar que nós temos um problema social muito grande. A gente tem uma população... com baixíssima produtividade, pouquíssimo grau de escolaridade, a população não lê, as pessoas não são informadas e por isso a gente tem uma série de... As pessoas estão dormindo e dormindo do lado do esgoto. E ninguém fala disso. A gente tem medo de tocar nos problemas sensíveis. A gente se polariza igual um bando de animais. A gente desaprendeu a conversar. Porque pode ser eu aqui, pró isso. A gente fica elegendo ídolo e figura representativa. Você é o... E aí a gente coloca todo mundo dentro de uma caixa, como se não existisse, como se a vida fosse branca ou preta. E a gente não enxerga graus de nada. A gente não leva nenhuma questão a sério. Porque é isso, o Brasil é isso. O Brasil acho que você a gente é o país do jogo do tigrinho. A gente é o país das bets. A gente é bom em apostar, a gente é bom em ver BBB. A gente é bom em consumir nada, de novo, contra quem consumir OnlyFans, mas a gente é bom em ficar assinando OnlyFans. Agora, e como é que a gente tá lá nos índices de educação? Como é que é... Quem que a gente tá botando grana pra ir pra fora, pra viajar, pra aprender? O que a gente tá trazendo de solução? A gente tá vendo países do tamanho do nosso, que eram países que estavam pra trás e estão passando na nossa frente. O Vietnã tá voando. Países muito menores do que o nosso, inclusive. Aí, você falou algum problema? Como é que você vai... Eu vou mudar o mundo com uma caneta e com um livro, com uma editora? Não vou. O problema é político. O problema, ele é... Então, assim, tá na mão dessas pessoas que estão exercendo política, mas eu não tenho esperança nenhuma. Sim. Mas e qual o desafio, assim? A gente, ainda bem que a gente vê, como eu falei, o grupo que está mais conectado com a leitura, a grande maioria é um grupo mais jovem. A gente vê também pelas bienais e tudo, quem está circulando pelas bienais e tudo, quem está lotando as bienais, é um público mais jovem. Tá lendo, não tá lendo, o que tá lendo, aí é uma outra discussão. Mas tá ali, tá interessado pelo tema e tudo. Qual o desafio para escrever para esse público? Porque, assim, fisgar esse público é muito difícil, né? Muito difícil. Em todos os aspectos, não só com a literatura. Sim. As marcas sofrem muito para falar com esse público. Né? Eu sofro muito para falar com esse público, porque meu livro não é um livro... Existe um padrão entre o consumo dos booktokers. É claro, se vocês entrarem na Amazon, vocês vão ver isso. Vocês vão ver o que eles consomem, o que as pessoas consomem. Então... Não adianta eu chegar com uma proposta para um público que está acostumado com um tipo de produto se ele não tem uma janela, talvez, convidativa. Eu lembro a primeira vez... Eu vou dar um exemplo, talvez seja muito ruim, mas eu vou dar esse exemplo. Eu lembro a primeira vez que me mostraram uma banda, uma determinada banda. E aquele foi o convite para que essa banda ampliasse a minha visão. E eu saísse disso, e dessa banda surgiram outras bandas e outras bandas e outras bandas. A literatura, ela tem que ser... como uma escalada, você tem que sair um dia do superficial. Não adianta você ler 30 livros
da fulana teen, que tá em todas as coisas, da foto da Capricho. Legal. Não, eu consumo muita coisa popular e, enfim, mas às vezes a gente tem que se aprofundar, a gente tem que gostar de outras coisas, a gente tem que ver vanguarda, a gente tem que conhecer... sabe, na história da humanidade, todo mundo sempre vem com alguma vanguarda e muda tudo. A gente vive na pior era disso tudo. É só chat GPT, é só algoritmo, é só consuma, link redirecionado. Assim, as redes sociais mudaram tudo pro mal. Antes eu era muito otimista com redes sociais. Hoje eu sou... Eu acho que assim, a gente nunca viu uma relação... Tô fazendo isso porque meu celular tá aqui. A gente nunca viu essa relação com o celular. Então, a literatura também nunca viu. Então, cara, eu não sei como é que a gente chega, mas eu sei que o BookToker, ele não lê o meu livro. O meu livro são para pessoas que estão à margem dos BookTokers e consomem os BookTokers. Mas quem lê Porto Seguro não vai querer ler o livro da Colin Hoover. Não vai querer ler. Que vende milhões simplesmente de porque, cópias. com todo respeito, mas você se sente um pouco passado pra trás. É como assistir um comercial de margarina. Você sabe que estão te vendendo margarina. E aí você deixa de acreditar em tudo aquilo. Então, no final, eu sei que vocês estão fazendo um negócio que foi feito pra vender demais. E aí, quando você foi feito pra vender demais, você deixou de tocar alguém. Assim, eu sei que eu posso não ter vendido como a Bruna Vieira, como sei lá, enfim. Mas eu sei que as poucas pessoas que a gente chegou, a gente tocou. Eu vejo pessoas vendo... Isso não quero que isso precise de uma coisa babaca, tipo, agora vê Godard. Não, mas as pessoas viram um filme diferente. Conseguiram ver um filme preto e branco. Aprenderam que o mundo não começou hoje. Exato. Pensaram nas redes sociais, a relação com o próprio pai, a relação com a família. Total. A relação com os amigos. Com os amigos. O que é essa mudança de... Todo mundo que me diz... Comentários positivos são: cara, obrigado por você ter escrito essa história. Eu tô no último ano e aconteceu isso comigo. Então, é com essas pessoas que eu quero falar. Isso não paga minhas contas. Então, mas se eu puder criar uma comunidade de pessoas que vêm comigo ao longo do tempo, eu acho que é isso que me importa, sabe? Tá feito o trabalho, né? Tá dado o recado. Não me importa os BookTokers, entendeu? Me importa essas pessoas. E falando Você tocou no ponto aí das redes sociais. Você tem medo de cancelamento? Você se preocupa com o que você vai escrever, você vai postar? Não. Como que é a sua relação nesse aspecto? Eu já fui muito cancelado. Eu já... uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, mas eu já fui militante, eu já, com 17 anos, já vi as coisas de uma outra ótica, já achei que a direita fosse a solução, eu já achei que a esquerda fosse a solução. E aí, quanto mais você lê, você tem mais dúvidas e mais dúvidas. E, puta, legal, cara, que você senta na mesa do bar e você fala sobre sistema político. Ok, mas todo mundo se acha capaz de consertar o Brasil. Inclusive, esse é um reality que a gente produziu com o Flow, que a gente vai lançar ano que vem, que é um reality sobre debate político. É um Big Brother Brasília, digamos assim. E as pessoas aprenderam a sentar na mesa e conversar. E tô muito mais interessado nisso, sabe? Então, cara, só sei lá, assim, sabe? Eu acho que eu não tenho muita... Eu tô bem... Eu tô bem sem esperança, sendo sincero, assim. Mas eu tenho muita resiliência, assim. Eu tenho acho que o grande barato tá em comunidade, assim. E sobre as redes sociais... foi sobre as redes sociais, né? As redes sociais, a questão do cancelamento e tal. Então, e aí, essas minhas atitudes, elas estão aí, elas são públicas, tudo que eu já falei. Isso aqui que eu tô despejando aqui, eu tô soltando, como se fosse uma sessão de terapia sobre o meu próprio trabalho. Isso daqui no futuro pode ser mal interpretado. Eu tenho certeza que alguém vai falar alguma coisa, porque nós não gostamos de tudo. Exato. Nós não nascemos para gostar de tudo. Então, se você não gosta, eu acho que existem certos ridículos. Tipo, acho que a gente pode concordar, por exemplo... Cara, certas pessoas são tóxicas e os dois lados não vão gostar, já que a gente polariza tudo. Sim, é um consenso. Agora, se você quer me cancelar porque eu acho que... Colin Hoover não é legal, X. ou se você quer me cancelar porque eu tinha que ter botado X ou Y no meu livro e eu não botei. Tipo, é o meu livro, faz o seu, sabe? Eu fiz a história que eu queria contar, entendeu? Então, por exemplo, tem uma passagem homossexual no livro. Aí, se eu contei, é porque eu contei pouco. Se eu não contei, é porque eu não contei pouco. Então, assim, as pessoas estão mais preocupadas em patrulhar do que... Tipo, imagina se... As Vantagens de Ser Invisível fosse um filme preocupado com, sei lá, com o que o personagem faz com a genitália dele. Não tem nada a ver. É um filme sobre... Ele é muito maior que qualquer aspecto humano. E eu acho que a gente tá muito
muito chato. A gente tá chato. Porque a gente... Na verdade, eu acho que é um grupo, e talvez grande parte da sociedade, fica... lendo ali, vendo um filme, mas procurando pelo em ovo o tempo inteiro. Tudo. Pra criticar uma cena, pra criticar um diálogo que não foi isso ou não foi aquilo, ou que puxou para um lado, ou que não puxou para o outro. Então tá todo mundo assim... Cara, senta, relaxa, curte, entende que isso foi feito por uma pessoa e é uma obra e tá tudo bem. E o cancelamento, ele vai de encontro a uma coisa que, assim, a gente tem um ordenamento jurídico no nosso país e tudo é resolvido numa corte, né? Os nossos problemas jurídicos, eles são resolvidos na justiça. Você pode criticar a justiça, etc e tal, beleza. Mas a gente montou um tribunal paralelo que decide julgar ao nosso bel prazer. Então, sei lá, o fulano no norte do país e o fulano no sul do país estão julgando o mesmo caso, sendo que eles não decidem nada. Então, assim, a gente desliga esse ordenamento jurídico, a gente desliga os tribunais e aí a gente começa a se julgar. Porque. Então, assim, eu acho que passa por pensar se deu certo isso tudo, sabe? Tipo, acho que a gente vive a ruína de alguma coisa, porque se a gente tá se a gente criou antes a frase do Humberto Eco é muito legal lá sobre que agora os idiotas eles têm voz e agora os idiotas eles têm mídia social. Tem mídia social, tem muito mais que voz. Então, cara, se eu tenho medo de cancelamento, nenhum. Eu me cancelem, assim, eu sou incancelável, porque quando você não se deixa cancelar, você não é cancelado. Entendeu? Tá, todo mundo que eu vi que foi cancelado. O que vocês querem então? Que a pessoa se mate? A pessoa não pode errar? Mas beleza. eu posso falar, mas a sensação que eu tenho é essa. Toda vez que alguém é cancelado, a ideia é que assim, empurra pro poço, até essa pessoa se matar. Tanto é que já teve gente que se matou, né? Claro. Então, assim... Não, então, por exemplo, eu recebo muita mensagem de hate, muita, porque eu sou uma pessoa polêmica. Eu acho que o artista, ele é um ser odiado. O artista não tem lado. O artista em cima do muro é o pior artista pra existir. Ele é chato, ele é insosso, você não acredita em nada. Então, o artista, ele tem lado. Se você não quiser ouvir o que eu tô falando, vai pro que fala outra, vai falar Vai B. o que concorda com você. Então assim, cancela aí, velho. Sei lá, não sei, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vai acabar se arrependendo muito do que a gente tá fazendo. Eu sempre mando assim, entendi. Tá, então você veio aqui, você perdeu o seu tempo, você entrou na minha rede social pra você vir me xingar. E aí você veio, você quer o quê? Você quer Você quer que eu deixe de existir? Você quer que eu me mato? Você quer que eu mude de opinião? Você quer que eu me retrate pra você publicamente? Da próxima vez eu vou te pedir o que eu faço. Você não é amigo meu próximo. Uma coisa é um amigo meu ligar e falar: fiquei chateado com o que você falou, você pegou pesado. Esse cara tem uma relevância na minha vida, sabe? Custódio me ligou: Gabriel, achei que você falou um negócio zoado lá no meu podcast, não vou botar. Sei lá, cara, eu vou te ouvir, você é uma pessoa que, sabe? Agora vem a pessoa lá da longe... E aí ela vem e dá minha opinião na minha vida, velho. Não consome, não lê. E assim, e dê a sua opinião, mas pare por aí. E me respeite também a minha decisão de ou concordar ou não concordar, ou fazer o que quiser, né? Com isso. Perfeito. E a outra coisa que eu queria te perguntar, ainda sobre esse aspecto das redes sociais, a gente vê aí também, acho que tem um movimento de autores que escrevem, que começam a vender livros e vão para as redes sociais e começam a ter uma quantidade ali significativa de fãs a partir da obra, mas o inverso também é verdadeiro. Tem muita gente que ou a editora vai atrás porque tem muitos seguidores, né, no Instagram e tal, no TikTok, não sei o quê, e o livro meio que já sai ali de uma forma mais vendida. Como que você pensa isso nesse aspecto? Você acha que assim... Esse segundo lado de buscar o livro pela quantidade de seguidores, o livro nascer de uma origem que não é o livro, mas a partir de um grupo, a partir de uma audiência, tem existido mais? Como que é? Eu de alguma maneira usufruo com isso, mas é uma baita de uma mentira. Quando eu fiz Malhação, que é um produto quase continental, porque passa no Brasil inteiro, né? Sim. Então, eu andava na rua e as pessoas todas me reconheciam, tiravam fotos. As pessoas não sabiam meu nome, as pessoas não fazem a menor ideia de quem eu sou. As pessoas queriam uma foto que vai ser deletada da mídia delas dali, sei lá, um mês. Enfim, mas elas tiravam foto. E aí você tem uma percepção do mundo que você olha assim e fala: caraca, mano, entre tantas pessoas eu sou reconhecido. Isso é uma grande mentira. E por que eu acho que
ter um pai legal, assim, uma pessoa legal e presente na tua vida muda tudo. Porque meu pai, a primeira vez que eu fiz um trabalho na TV, meu pai não entende nada, meu pai é advogado, ele só olhou pra mim e ele falou assim, ele nem viu o contrato, e ele é advogado, ele falou, faz o que você achar melhor, vê se tem algum jabuti aí que você acha que tem que ter, você tem que aprender sozinho, tal. Você me largou muito, assim, no bom sentido. E aí ele falou, agora uma coisa, se um dia você ficar snob, eu vou te dar porrada. Ele falou pra mim. Aí eu falei, tá, e eu entendi o que ele quis dizer com isso. Porque a gente não é nada. A gente não é nada. E eu via a maioria dos meus colegas achando que eram alguma coisa porque fizeram uma novela, a gente não é nada. E aí eu saí dessa novela com 900 mil seguidores. Hoje eu tenho 300 e tanto, eu nem conto, né? Eu perdi seguidores ao longo desse tempo porque eu decidi, ou eu vou virar... Desculpa a palavra. Ou eu vou virar uma prostituta das redes sociais e vou ficar fazendo... propaganda do que eu não acredito. Coisas para agradar. Publis bobas. Eu vou, tipo, você vai comprar uma bala que vai te dizer que vai crescer teu cabelo, ou você vai comprar o meu tênis. Tipo, eu não quero fazer isso. Eu aprendi uma coisa com literatura, com arte em geral, que eu sei que a gente não é nada. Então, o que eu puder fazer pra deixar alguma marca, sabe? Tipo, a gente tem que olhar pra esses grandes ídolos, né, que eu citei aqui e falar, eles estão aqui, são eternos, um Hemingway nunca vai morrer. E aí eu vou ficar fazendo, dane-se esses números. Se eu precisar ter um emprego mais difícil da minha vida pra ganhar um salário mínimo ou nada, eu prefiro, porque eu acho que não tem nada pior do que se você se vender, você ficar vivendo por um número e você acompanhando um algoritmo dentro do celular que reflete, tipo, você é melhor ou pior. E eu não vou dizer que ter um selo azul, porque na época a Globo põe todos os selos azuis em tudo, então eu acordei um dia, eu tinha Twitter, eu deletei minha conta do Twitter, porque aquilo é um chorume. Eu falei... Cara, eu tenho uma aversão a isso. E aí eu fui postando sempre o que eu queria. E aí é óbvio que a editora viu um Instagram de 300 e tantos mil e fala, nossa, super legal. De novo, apesar de parecer um discurso político e contra o sistema, eu sou pessoa que entende e concorda com a existência do mercado. No final das contas, então, tem um cara que eu admiro muito, que é o Hector Babenco, cineasta. E ele sempre ele era sempre um cara meio à margem também do mercado, porque ele falava, cara, o mercado sempre vai existir. Você pode gostar, você pode não gostar, mas o mercado vai existir. E no final das contas, fazer um filme, vender um livro é sobre vender algo. É um ato, é um fruto de mercado. Então eu entendo que a editora está preocupada, mas a editora também tem que estar preocupada em ceder de uma sociedade capitalista, né? Então assim. E a gente tem. Eu também tenho que estar. Tudo. É um jogo de forças. E você não vai ganhar em todas as partes do contrato. Você não vai ganhar. Perdão. Você não vai ganhar em todas as negociações, então às vezes você vai ter que abrir mão de uma cena que você queria botar, de alguma coisa, mas o quão disso é verdadeiro. Então, eu posso dizer que eu faço hoje publi do que eu gosto, e eu raramente faço publi. O meu público tá lá e é super difícil viralizar, é muito difícil. E eu tenho boas amizades e boas pessoas que me ajudam, então... Quem me segue mesmo é porque quer ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? Então, meio que eu tô... Em vez de renovar um público, é assim... Fica só os verdadeiros. Quem for embora... Quem que me veio aqui pra ver, sei lá... um rostinho de alguma novela, passar bem, boa viagem, sabe? Aqui tem que ter mais conteúdo, né? Eu acho isso. Que é isso, sabe? Não, e os rostinhos vão, né? Os rostinhos se vão, as novelas se vão também. Então, assim, cara, e o que fica, né? Acho que esse é o ponto. E eu queria te perguntar uma outra coisa com relação à inteligência artificial. Que você, super conectado com a indústria audiovisual, né? Com o cinema e tudo, a gente sabe o impacto que está tendo da inteligência artificial nessa indústria, né? Sei lá, filmes que em teoria já saem dublados para 50 idiomas, em teoria já está tirando ali o emprego de muitos dubladores, enfim, só usando um exemplo aqui, né? E entre outras coisas, né? No caso da literatura, qual que é a sua opinião? Assim, é possível produzir um livro, é possível produzir uma capa, é possível produzir um texto bom a partir de inteligência artificial? Vai tirar emprego de autor? Olha, eu uso o ChatGPT para pouquíssimas coisas na minha vida. Eu tenho muita dificuldade. Eu me sinto conversando com um cara que vai me matar no futuro. Então eu tenho muita dificuldade. Eu sou completamente contrário a assistir qualquer coisa que foi produzido baseado em melhor ou pior, porque no fundo é assim que a inteligência artificial trabalha, né? Ela avalia com base num consenso de dados, o que é melhor e o que é pior. Acho que a partir do momento que você tem
Isso, quando veio o tal do algoritmo, eu já fui muito contrário. Eu acho o algoritmo triste. Se dependesse do algoritmo, a gente não inventava nada do que ficou pra história da humanidade. Nada. Se existisse o algoritmo, ninguém faria Easy Rider. Imagina um mundo sem o Easy Rider. Imagina um mundo sem... Cara, não sei. Imagina um mundo sem os modernistas. Tipo... Não, a inteligência artificial vai dizer, não, na verdade as pessoas costumam não gostar desse tipo de narrativa. Não sei como ela trabalha, ou ela... Como é que... Eu não sei se ela é capaz de criar... De ser inventiva, mas se a gente vai deixar uma inteligência artificial ser inventiva no nosso lugar, eu acho triste dessa sociedade que deixa isso. Então eu nunca me relacionei bem. Eu uso pra... Agora, eu acho uma baita ferramenta ao mesmo tempo de trabalho, de produtividade. Vai eliminar o emprego de muita gente. Mas no caso da literatura específica. Então, claro, aí vou chegar lá. Eu vejo da mesma maneira na literatura. Porque... Pô, você tem que resumir, você tem que fazer uma coisa. Eu acho que você perde um pouco da tua capacidade, assim, sabe? Você vai aos poucos, é igual não levantar mais pra acender a luz quando você deixa a sua casa automatizada, sabe? Tipo, acho legal, mas eu acho que você perde algo que é importante pra aquela construção. Tipo, escrever as próprias ideias, tipo, escrever à mão. A gente não sabe escrever à mão, as pessoas não sabem mais escrever à mão. Exato. E eu acho que a gente perde a prática. Sobre a parte de direitos autorais, eu acho isso medonho. Eu acho que tem que ser combatida. Eu acho que governos estão aí pra isso e o Estado existe pra alguma coisa, sabe? Tipo, ou deveria. Deveria. Bota freio nisso, sabe? Eu acho que sim, a greve... Eu acho que tem milhões de questionamentos políticos da greve lá em Hollywood, mas tinha que ter existido. Tem que brigar contra a inteligência artificial do ponto de vista da autoria da coisa. Autoria, legislação, tudo, sim, óbvio. Sabe? Mas eu não vou mentir. Por exemplo, eu já perguntei, analise meu texto e veja o que você acha. Por exemplo, eu joguei vários trechos de Porto Seguro no ChatGPT e é bizarro. Ele consegue definir coisas... muito próximas a mim, sabe? Tipo, como eu penso que aconteceu na minha vida. Então, assim, é uma inteligência muito bem treinada. Então, assim, a gente tem que saber combater, mas a gente tem que saber não renegar também. Mas você acha uma ameaça para a indústria? Eu acho, mas já era os ghostwriters antes, sabe? Tipo, beleza, já tinha gente fazendo já tinha gente fazendo por você, sabe? No fundo, o que é a inteligência artificial? Ela tá fazendo alguma coisa por alguém que não quer fazer essa coisa. Você tem a decisão de usar. A gente podia aqui botar uma inteligência artificial, um avatar me entrevistaria ou falaria comigo no podcast. Ou a mesma coisa, alguém aqui fazendo perguntas no lugar de... Eu acho que vai cair num lugar que é o seguinte... Por que as pessoas ouvem disco, a bolacha, o vinil? Por que as pessoas ouvem isso? Porque elas sabem que o som é melhor, elas sabem a tecnologia que tem por trás. Ninguém conseguiu superar o disco. Ninguém. Ninguém conseguiu superar a película do cinema. A câmera digital mais fodida que existe não é melhor que a película. Eu tô falando em termos técnicos. Qualidade, latitude de imagem. Tem um motivo. E aí acho que vai virar uma coisa talvez fetiche. Nostalgia. Tipo, nossa... Caraca, olha esse livro aqui. Foi escrito por uma pessoa. Tipo, o futuro é mó legal, galera. Tem resquícios de textos escritos à mão. Caraca, meu, isso aqui é de verdade um humano, sabe? Uau! Sim, total. E no meio de tudo isso, como é que você tá organizando o seu tempo de leitura? Não tô lendo nada. Nada? Nada. Eu tô num período tão complicado, mudanças de vida, enfim. Qual foi o último livro que você leu? Você lembra? Pais e Filhos. Pais e Filhos. Tem a edição do Clube de Literatura Clássica, eu li. Que é maravilhoso. Maravilhoso. E eu li também Montanha Mágica daquele da... Companhia das Letras. Aquela... Acho que é da Companhia das Letras. Uma edição do Thomas Mann maravilhosa. Absurdo. Eu passei o ano vendo isso. É tipo assim... Por isso que eu tô falando... Thomas Mann é tipo... Cara, cada parágrafo você lê, você quer reler, você quer degustar aquilo. Tipo, é um almoço, é um jantar, é a comida do dia seguinte, você quer requentar. Pra mim ele é meio... Algumas pessoas têm um efeito muito Bob Dylan, sabe? Tipo, como é que esse filho da mãe com uma frase conseguiu, tipo, dizer tudo? Tanta coisa. Então eu acho que ele fez isso, eu demorei muito tempo pra ler. Sim, perfeito. Você abandona livro fácil? Já abandonei vários. Fácil não, eu abandono livro idiota, assim. Tipo, quando eu vejo que estão me subestimando, quando eu vejo que me tratam como se eu fosse um... Sabe, tipo... Por favor, não me trata igual um cacto, sabe? Eu não sou um cacto.
E eu acho que Não vocês subestime, não né? subestime. E vocês não devem subestimar, independente do que vocês leram. Dane-se, eu não tô aqui falando que eu li isso e aquilo. De verdade, não é arrogância, por favor, não me entendam assim. É que a gente não pode ser tratado igual o cacto na leitura, no filme, sabe? A gente tem que ter senso crítico, a gente tem que, sabe, sociedades melhores são mais exigentes. Perfeito. Você falou aí da câmera, dos discos, dos vinis, né? Que eu adoro. Acho que a gente acender a luz, você falou uma coisa aí mágica, né? Cara, acender e apagar a luz. Galera, não acende a luz mais. Não tire isso de mim, por favor. Levantar do sofá. Né? Porque isso é a relação com a casa, é a relação com o ambiente, com a claridade ou não, de deixar um lugar mais aconchegante e tal, né? Lógico. O clac da luz, né? Coisas analógicas. Assim, então, mas e com relação a livros, você é do livro físico, é do livro mais digital? Físico, é o físico. É um fetiche, o papel é um fetiche, ele fica lá na estante, tem toda uma questão de sustentabilidade por trás, mas sabe, o vinho também o hambúrguer também Sim. Sei lá, cara, acho que a gente pode salvar o planeta de outras maneiras. Existem reciclagem, existe outras coisas. De novo, eu tô falando aqui do que eu não sei, mas eu não consigo gostar do Kindle. Eu não acho pessoal, eu gosto do... Vai parecer bobo falar que eu gosto do cheiro do livro. Eu gosto do cheiro do livro. Eu gosto do cheiro do livro. Eu gosto de pegar meu livro e ele tem memórias. Eu não gosto de anotar no livro. Eu gosto de guardar, eu gosto de olhar pra minha estante e falar... o André, ele fala sobre isso. Ele fala, cara, eu tô olhando os meus heróis, são os meus títulos. Cara, é o Ayrton Senna olhando os troféus dele. São troféus. E o troféu não é digital. O troféu não é um Kindle, com todo respeito ao Kindle. O Kindle é legal, por exemplo, em viagens, eu acho que ele tem esse propósito, assim. Exato. Mas eu sou 100% do papel. 100% do papel. Perfeito. E como foi sua experiência com a Bienal esse ano? Assim? O que você acha que, por exemplo, uma feira como essa, o que está funcionando e que poderia melhorar? Já que você lançou seu livro lá, eu vi que você encontrou muita gente e tal. Você falou aqui mesmo de encontrar grandes autores como Walter e tudo. Como foi sua experiência? Muito doida. Eu fui em 2 bienais, a do Rio e a de São Paulo, do Rio, enfim. A anterior e essa. A Bienal do Rio, falando do evento, achei melhor em termos de evento, de estrutura, foi mais organizada, eu achei mais bonita visualmente, eu achei a estrutura que fizeram com os influenciadores e tal, e os stands melhor. Muito ruim de localização sempre, muito difícil chegar, muito difícil sair. Isso falando do evento, como você consumiu o evento, porque eu consumi a Bienal como leitor. E agora falando do ponto de vista como autor, foi incrível. Eu sempre sou muito pé no chão, assim, sabe? Eu vou com a cabeça, tipo... Eu já fiz peças de teatro pra 3 pessoas na plateia. E essas 3 pessoas merecem te ver da mesma maneira que 400 merecem. Só que é muito difícil pra quem tá ali. É muito difícil chegar ali que você vê que você tem 3 pessoas no palco e você continuar exercendo alguma coisa. Então seria muito difícil chegar pra minha sessão de autógrafos e ter uma pessoa. Muito difícil. E eu tava com muito medo disso acontecer. Tive boas pessoas do meu lado. Mas acho que isso é um medo geral, né? Total. Porque você citou o Pedro aqui. E ele, quando ele lançou o livro dele, ele fez um vídeo falando, cara, não me deixem só, por favor, apareçam 9 pessoas, 10 pessoas, só não me deixem só lá nessa livraria. E é um cara que, né, tem uma quantidade de fãs, uma quantidade de gente que gosta dele ali. E é isso, né, assim, tipo... Não me deixe sozinho nesse momento, né? Acho que... Total. E como foi, assim, nesse aspecto pra você? Aí tinham boas pessoas ao meu lado nessa época que me encorajaram e falaram, não, você vai fazer isso, papapá. Porque apesar de eu ser uma pessoa com uma autoestima boa, seguro, eu tenho certas inseguranças muito específicas. Porque tipo você isso. é um ser humano. Óbvio. Não, eu digo, mas no sentido de... São coisas muito específicas que às vezes pessoas... Às vezes eu olho as pessoas e falo, tipo, tá, por que você tá inseguro com isso? Mas com outras coisas do tipo... Sei lá, se eu tiver que fazer um pitching pro presidente dos Estados Unidos, talvez isso não me deixe tão nervoso quanto isso. Chegar um negócio e saber que ninguém leu, saber que, enfim. Aí quando eu cheguei tinha um monte de gente. E com todo respeito e com toda a admiração que o Walter merece, a minha fila estava maior do que a dele.
Eu tô falando, faço brincadeira, porque era um horário onde tinham mais jovens. Com certeza as pessoas leram o Walter muito mais do que eu. É só uma brincadeira que eu disse, caraca, vocês viram? O Walter teve, tipo... Eram 4 pessoas a menos, mas enfim. Eu sempre faço essa brincadeira. E eu cheguei lá e eu fiquei impressionado. E eu fico mais acanhado do que as pessoas que vêm... Porque vinham... Às vezes, o meu público é um pouco mais feminino. E aí elas chegavam e, tipo... Meu, eu tô te vendo e eu vi a sua escrita. E eu falava, eu tô te vendo, você viu meu livro. Você viu meu livro, meu Deus, que horror. E agora? E aí rola essa coisa, assim, sabe? Então, aí beleza. Aí eu fiquei um pouco calejado, mas eu aproveitei também, fui pro Rio, aquela coisa solar. Peguei praia, fui nos restaurantes que eu queria ir. Então, a Bienal pra mim foi um evento. Em São Paulo já foi mais corrido. O evento eu não gostei tanto. Por quê? Porque eu achei que tava mal organizado, tava muito cheio de uma maneira ruim. Achei que... Eles estão botando muita gente, né? E as comidas não são... Tipo assim, você tem que ter estrutura pra ter mais gente, sabe? Achei que no Rio também, não sei quantas pessoas... Tem um limite, né? Se você... Mesmo que você bote mais gente... Porque você tem um limite físico ali. Sim. Então não adianta você querer botar 400 no lugar que cabe 500. Porque você não vai conseguir... A estrutura não vai conseguir resolver 400. Total. Porque só vai ter espaço para 2 lanchonetes. Não vai ter espaço para 8. E eu acho que... Eu não sei quem coordena a Bienal. Talvez depois de falar essas coisas eu nunca mais pise numa Bienal. Mas eu também não tô nem aí. Então assim, eu acho que... É um evento pró-leitura. Então, assim, eu sei que tem toda uma parte beneficente, que eu acho que é super legal. A parte das escolas eu acho brilhante e tal. As escolas é maravilhoso. Mas eu acho que tem que ter mais oportunidade, sabe? Tipo, com todo o respeito de novo, eu já que enalteci muito o Walter, mas será que o Walter é o cara que mais precisa de espaço na Bienal? Fica o questionamento. Será que a gente não pode... Será que a menina que, sei lá, do interior... Do Nordeste do Brasil, que não teve oportunidade de conseguir botar um livro no mundo com muito esforço, será que ela não merece um espaço também? Será que não vale um palco mais voltado pra, tipo... Então, assim, é muita preocupação em booktalkers e não sei o que, nananã, e eu acho que tem uma galera à margem fazendo um baita trabalho, escrevendo um monte de livro legal. Não só eu, um monte de gente. E essas pessoas na Bienal de São Paulo, elas ficaram meio, sabe... Não gostei que botaram lá um presidente que fala que não gosta de ler pra falar um negócio. Não gostei. Igual não gostaria se tivesse botado o Bolsonaro. Pra mim, eu tenho a mesma opinião a respeito dos dois. Então, tipo... Eu achei tenho essas questões. Mas o evento muito importante... Muito bom que teve recorde de venda de livro de novo, independente do que foi comprado. Exato. Acho que é um espaço importante, não pode acabar nunca e também, enfim, passei pano no que eu acho legal e... Perfeito, dado o recado. A gente tem um quadro aqui, você como ouvinte aí do pod, que chama 3Es. Você já falou de vários livros aqui. Você pode resgatar qualquer um deles, se quiser também, para os Es, do Enaltecer, Emprestar e Esquecer. E quais são esses 3 livros para você? Enaltecer? Emprestar. Tá. E Esquecer. Se quiser repetir, pode repetir, não tem problema. Enaltecer... Até porque você falou muita coisa boa. Enaltecer, eu vou enaltecer... O Coração das Trevas, do Conrad. Emprestar, eu vou considerar quase que como enaltecer, porque emprestar um livro é porque você gostou muito de alguém. Exato. Se a pessoa significa muito. Então, eu emprestaria o Bonsai, do Alejandro Zambra, que é maravilhoso. E agora que o último que eu não leria. Esquecer. Que eu esqueci. Pra esquecer. Qualquer um da Thalita Rebouças. Perfeito. Li alguns e... Dado o recado. É isso. A gente tá indo finalmente aqui, tá? Como você quiser parar. O tempo, cara, corre, né? Eu queria falar um pouquinho mais especificamente do Porto Seguro, né? Esse livro aqui... que eu te falei aqui, acho também um pouco offline. Acho que para o primeiro livro, parabéns, está super bem escrito. Obrigado. Acho que corajoso, traz temas importantes, discussões importantes da relação com a família, relação com os pais, relação com os amigos e tudo. A gente sabe o quanto essa fase é complicada, né? Ali na escola, bullying, grupos, quem se destaca mais, quem se destaca menos, quem é mais tímido, quem não quer levantar bandeira, quem está com problema em casa. A gente sabe toda essa composição, e na cabeça de uma pessoa nessa idade que
tem que ser o melhor, é exigido pela família para ser o melhor na sala de aula, é para ser o melhor no futebol, é para ser o melhor no vôlei, é para ser o melhor no curso de inglês. E é uma loucura. E aí você tem que se pensar na faculdade, aí você já tem que escolher que carreira você quer. É muito difícil. É muito difícil. É uma composição ali, cara, ela é explosiva. Explosiva. E é muito legal você tocar nesse assunto aqui, você trazer todos esses temas e a forma como você colocou. Mas eu queria te perguntar que cuidados, se é que você teve para escrever para esse público, que cuidado, assim, até onde você acha que pode ir na hora? Porque, assim, é um público, é um leitor que está se formando e é também um público que está se formando como pessoa. Ainda não teve todas as experiências, ainda não tá, as coisas não estão ainda totalmente esclarecidas, né? Então, sim, qual é a dosagem ali? Até onde você acha que você foi, que você poderia ter ido, que você falou que não, até aqui eu acho que tá bom, porque a partir daqui eu acho que sim, vai ser muita informação, sabe? Bom, eu sou uma pessoa, como você pode ver ao longo desse papo, que eu não sou o melhor exemplo para coisas que não se devem ser ditas na frente de um adolescente ou de alguma coisa. Ou também sou muito pouco chapa branca para tudo, assim. Então, eu não sei, eu, Gabriel, nunca eduquei um filho, nunca tive um filho, mas se eu tivesse um filho, eu educaria ele ensinando desde o começo, sabe? Tipo, como é que a gente nasce? Eu falaria literalmente como nós nascemos. Talvez pode ser, sei lá, todos os amantes da psicanálise, da psicologia, de como se educar e tal, podem falar que é absurdo. Eu não sei, eu nunca criei um, mas eu acho que a verdade, a transparência é sempre o melhor caminho pra tudo, assim, ser verdadeiro, sabe? Eu odeio muito essa coisa de mentir pro público, de achar que o público é idiota. Então, eu acho que, primeiro, não trate o adolescente como um idiota. O adolescente não é um idiota. E se ele não gostar do que você está fazendo, ele vai consumir coisa gringa. Porque os gringos estão... Eles estão fazendo euforia. Eles estão fazendo... Exato. E o jovem tá vendo isso. O jovem não tá vendo... sabe, tipo, legal, o jovem vai assistir a adaptação da Thalita Rebouças na TV e em algum momento tem que existir também isso. Mas a gente deixa de falar o essencial. Então, não tratar o jovem como idiota e não mentir. Eu acho que você não precisa ser apelativo e usar gatilhos comuns a essa época. Então, você não precisa ficar usando sexo, coisas explícitas o tempo todo pra chamar a atenção de um jovem, sabe? Você não precisa ser apelativo. Então, sei lá, coisas que... 50 tons de cinza, sabe? Tem uma apelação para um público que é um gatilho que todo esse público consome, então batata, vai dar certo. Eu acho que você não precisa usar esse recurso. Não usar... não pesar a mão também nesse lado underground, porque eu queria que fosse uma coisa que viajasse. Então não dava pra ser, sei lá, um livro triste de um dos beatniks que é escrito que é tipo, sabe, cara, sei lá, estrada e heroína. Não dá pra ser isso. Não dá, senão o livro não viaja. Eu queria que fosse uma coisa que pudesse passar na sessão da tarde e que a sessão da tarde pudesse se considerar ousada. Sabe? Tipo, olha, caraca, alguém fumou um baseado num carro. Por que isso? Sabe? Tipo, a vida acontece. Eu não tô aqui botando mais... Então, assim, ao mesmo tempo você não precisa despertar gatilho em ninguém. Então eu fui tateando muito do que era respeitoso, do que era... a pessoa pudesse ver com a família, ler com a família, falar sobre a família, mas também que o jovem acreditasse. Mas também que fosse verdadeiro, eu acho, né? Que não ficasse uma coisa insossa ali, como você falou algumas vezes, né, também. Eu não queria que fosse nem... Porque às vezes quando você cuida demais, desculpa te interromper um pouquinho. Imagina. Às vezes quando você fica muito preocupado também... de ficar muito ali protegendo, vamos dizer assim, aí você corre o risco também de ficar uma coisa sem sal, né? Sim. Acho que esse é o ponto. É tipo você não poder falar alguma coisa na frente de um primo de 14 anos, aí alguém te dá bronca e você fala, você acha que ele não fala isso na escola? Tipo, acho que quando a gente fala disso, a gente deixa de se comunicar. Eu, assim, se eu tivesse lido no colégio bons livros que me despertassem a importância de ler, que fosse dito de uma maneira interessante pra mim e mais acessível, talvez eu tivesse lido todos os clássicos em seguintes, entendesse a importância, porque às vezes o livro é chato mesmo, mas você tem que ler. Tem certas coisas que você não precisa gostar. Tipo, sei lá, comer legumes. Você não precisa gostar, você tem que comer. Então arque com as escolhas disso. Arque com as escolhas de não conhecer um clássico. Arque com as escolhas de não ter lido Dom Casmurro. Você precisa achar o livro da tua vida? Não precisa achar o livro da tua vida. Você tem que saber a importância do cara que escreveu. Certas coisas você tem que saber isso. Igual saber, sei lá, quem descobriu o Brasil. São coisas básicas. Então... E aí outra coisa é cuidado com a referência. Eu acho que
é um compromisso, assim. Se eu pudesse se tivesse uma editora um dia e eu fosse firmar um contrato com o autor, eu ia falar: você é obrigado, a gente vai olhar todas as referências que você tá botando. Porque as referências são as mais estúpidas. E, sei lá, a gente recria as referências na nossa vida. E eu acho que o resultado tá aí. E as referências vão virar referências. Né? Vão virar outras referências. E aí você vai criando essa bolha também, né? Tipo, eu acho que você pode incentivar o teu leitor a sair de lá e assistir um bom road movie, ao invés dele sair e falar 4 motivos pelo qual eu li Porto Seguro, sabe? Tipo... Exato. Mas também pode existir isso, mas... Então... Equilíbrio. Perfeito. Quais os principais recados enquanto você estava escrevendo, enquanto você estava formando essa história, para quem você estava formulando essa história, escrevendo essa história, quando eu falo do ponto de vista da audiência, quais os principais recados ali que você falou: cara, eu queria que a pessoa terminasse esse livro, pelo menos pensando um pouco mais sobre isso ou aquilo, sabe? Alguns tópicos que me ocorrem aqui agora. Entender que o mundo não começou hoje, ontem, sei lá, que nem tudo aconteceu da década de 90 pra cá. A história da humanidade é bizarra e você não vai ser capaz de entender nunca. Que a adolescência é um período difícil e que a vida é difícil, né? O Schopenhauer dizia que a vida é dor e sofrimento, e eu tenho certeza disso. Então a vida é dor e sofrimento. A vida não é nada parecida com as redes sociais. Então eu queria tirar isso tudo, né? O André começa dizendo: apesar de eu não dançar igual um idiota nas redes sociais e ter menos de 200 seguidores no Instagram, eu vou me encorajar a contar uma história. Porque eu acho que é um pouco isso. O jovem, ele acha que ele não vai ser ouvido se ele não tiver seguidores e tal. Tanto que agora tá tendo um efeito contrário entre os jovens, né? Do tipo, eles não têm fotos nas redes sociais, o perfil é hiper low profile, fechado, as pessoas têm dics, então... Tirando fotos com câmeras analógicas. O que eu acho legal, mas é um retorno, ainda tá longe do ideal, mas já é um retorno, já um voltar pra base, como disse o Mano Brown, voltar pra base e falar: cara, o que tá acontecendo? Então, eu acho que isso foi uma coisa também que eu quis dizer. Eu quis expor completamente o absurdo que a gente tá vivendo, o que é o celular, o que isso tá fazendo com a gente. Eu quis dizer... Eu quis mostrar também e botar luz um pouco do tipo, a gente é muito jovem pra decidir as coisas que a gente decide nessa fase. E aí a gente fica arrastando esses problemas de uma fase pra outra da nossa vida, e aí a gente morre com trocentos anos de idade e a gente ainda tá revivendo coisas então, tipo... É isso, velho. A vida é o tal do filme do Rocky Balboa, não é sobre quanto você consegue apanhar. Então isso que divide as pessoas, quanto você consegue apanhar e tal. E eu quis mostrar isso pros jovens, que tipo... Não é fácil. O que você sentiu agora, você vai repetir várias vezes na sua vida. Não dê tanta importância para algumas coisas, dê para outras. Não ouça os meus conselhos, mas se você quiser algum vai ser útil. A importância da amizade, a importância de grupo. Sim. Eu tenho um grupo de amigos há 15 anos e são as pessoas que eu dedico a elas, inclusive. E que o amor é uma doença. O amor é uma doença. E disso tudo... O que você acha que foi captado? Que retorno você tem recebido assim desses leitores? Isso foi... Eles têm falado sobre esses pontos com você na Devolutiva? Pô, desculpa, me emocionei. Imagina. Vamos lá. Posso ter um minutinho? Claro. Que acho que você vai falar também de muita coisa que você ouviu aí, né? Você tem ouvido também das pessoas, né? Bora. E é impactante mesmo, acho que é muito natural, assim, a emoção, porque... Cara, você escrever alguma coisa, você saber que recados que você tá querendo passar com aquilo, você ser lido, né? Você ser lido é um gesto. A chance de poder enterrar a tua juventude com o livro, porque Porto Seguro é isso, eu enterrei a minha juventude com Porto Seguro. E, sei lá, eu venho de uma época que as pessoas não faziam terapia. Homem não podia fazer teatro e futebol. Ainda tudo isso é bem escroto, mas enfim. Mas é que não se falava, talvez por causa das redes sociais. Ninguém fazia terapia, ninguém falava nada. Então, sentir as coisas sempre foi uma coisa muito difícil. E acho que
Eu acho que ainda mais sendo homem, né? Total. Porque, assim, é um lugar, tipo, cara, sentir é mulher. Homem não sente. Homem é porrada, homem né? Eu cresci fazendo teatro e eu só gostava de fazer teatro. E eu jogo bem futebol. Eu sou heterossexual. Branco, privilegiado. Vê, né? E tudo pode estar no mesmo lugar. Isso eu experimentei. Eu experimentei balé e eu fiz coisas que eu achava. E não é um papo de esquerdo macho, não é isso. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas eu realmente acho que poder fazer isso muito mais velho e olhar pra trás e poder fazer uma carta e que nada do que você disser, e você pode inventar coisas. De novo, citando o Babenco, ele falava que ele conta as histórias dele, mas não a maneira como aconteceram, mas como ele as lembrou. Então, Porto Seguro é a maneira como eu lembrei das histórias da minha juventude. E o feedback dos fãs é... Fãs, eu odeio essa palavra. Os leitores. Os leitores. É porque existe uma coisa em rede social do tipo, eu sou seu fã, você não é meu fã, sabe? Tipo, você vai mudar. Daqui as pessoas não eram fã dos Backstreet Boys, sabe? Elas mudaram, depois elas viram uma boy band ridícula. Enfim, o que eu quero dizer é, eu fui recentemente fazer uma primeira palestra na SPM. E aí a primeira coisa que eu falei, vem aqui galera, junta perto e vamos conversar. E virou um bate-papo tão gostoso. Então todas as pessoas que me escrevem eu respondo no Instagram. Eu converso. E ela vai ler e ela pede dicas. E as pessoas estão tipo, quando eu vejo a pessoa tá me pedindo dica de câmera analógica. Então eu acho que isso é maravilhoso. Eu sinto que eu criei um amigo. Se um dia eu for pra, sei lá, Sergipe e tiver um leitor em Sergipe, esse cara vai me receber na casa dele, sabe? E enfim, eu acho que tem essa relação. Eu acho que a pessoa que perde tempo falando mal de uma pessoa que tentou escrever um livro é muito feio, mas ela pode fazer isso. A pessoa que quer fazer um merchan e quer fazer uma boa relação com a editora e recebe seu livro e depois ela descasca do livro é muito feio. Porque a maneira com que você pode falar mal do livro é uma, e a maneira com que você fala mal do livro é outra. Então acho que você pode ser justo. E eu acho que muita gente nas redes sociais, elas às vezes não são justas. O meu livro é bem avaliado lá, as estrelas 4.5. Eu também odeio. Não acho que existe ranking nada pra arte. Eu acho que eu não nivelo meu pensamento entre o que é melhor e o que é pior, mas assim, o que é uma coisa e o que é outra. Então eu acho que é por aí. Mas as pessoas também leem por causa disso, as pessoas comentam, as pessoas decidem a leitura também por causa de ranking. E se entrarem no Scooby ou na Amazon, você vai com certeza você vai ler meu livro. Você vai gostar do que você vai ler. Sim. Mas enfim, é um pouco isso. Dado recado. A gente tá finalizando aqui, a gente vai para um ping-pong que a gente vai fazer a primeira vez. Olha, que honra. Primeira vez com você. Que honra. A gente tava fazendo um ping-pong aqui, que era o que escrever, o que ler, o que editar, tal. E a gente vai mudar um pouco. Primeira vez que a gente vai fazer essa tentativa aqui. Então vai ser tentativa, erro, acerto também aqui. Eu vou tentar ser breve, porque eu às vezes vou longe. Não, você vai ser porque, na verdade, é um ou outro. Tá bom, entendi. É muito mais fácil, inclusive. Ping-pongzinho, é um ou outro. Eu só vou tentar aqui não me perder nas respostas para manter qual que é o correto, tá? Que na verdade é sobre livros da sua vida. Vamos nessa. Né? Então assim, provavelmente vai ter livros que você conhece, vai ter livros que pode ser que você nem conheça, pode ser que você não tenha lido, enfim. Mas lógico. Aí eu botei aqui, fui pegando aleatoriamente, sem problemas, juntando uma coisa com a outra pra gente ver o que vai surgir aqui no final. Isso vai render um corte com certeza. Dessa conversa. Dom Casmurro, 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Comecei bem já, né? 100 anos de solidão ou Viva a Venda? 100 anos de solidão. 100 anos de solidão ou Tortarado? 100 anos de solidão. 100 anos de solidão ou Carta ao Pai? Carta ao Pai por uma questão pessoal. Carta ao Pai ou Don Quixote? Nossa, que ódio. Don Quixote. Don Quixote ou Vidas Secas? Don Quixote. Don Quixote ou Crime e Castigo? Crime e Castigo. Crime e Castigo ou Bonsai? Crime e Castigo. Crime e Castigo ou Quarto de Giovanni, do Baldwin? Crime e Castigo. Crime e Castigo ou On the Road? Eu nunca mais vim aqui. Crime ou Castigo. Crime e Castigo ou Metamorfose? Crime e Castigo. Dostoiévski é... Perfeito.
Crime e Castigo. Ah, bom, cheguei bem no final. Eu podia ter chegado com alguma coisa tipo, você deixou o Crime e Castigo pelo caminho. Exato. Não, e as provocações foram boas. Poderia ter acontecido. Foram excelentes. E você me pegou num ponto que, assim, existe o livro, a importância que ele tem pra literatura e existe a importância que ele tem pra você. Exato. E aí eu fiz questão de deixar claro o momento ali, é uma questão pessoal. Carta ao pai, se você é um homem, é uma coisa... Precisa ser uma mulher também, porque a figura paterna é uma coisa... Sim, universal. Muito obrigado. Papo delicioso. Obrigado aqui pela conversa. Obrigado pela sinceridade, pela sua coragem também aqui de se expor, de falar, de expor sua opinião. E trazendo um pouco do que a gente conversou, né? Tá cada vez mais difícil a gente encontrar gente assim, porque ligou uma câmera, todo mundo vai pro politicamente correto, pro que a maioria pensa e etc. Então... Primeiro, queria te agradecer pelo papo, parabenizar pelo livro. Obrigado. E desejar boa sorte no próximo. Legal. Quero ver essa página 71. Daqui a 2 dias você mandar uma mensagem e falar, cara, foi! Temos a 175! Não, eu vou com certeza continuar. Queria te agradecer o convite. Imagina. Eu acho que você tem um papel muito importante na literatura. Obrigado. E eu acho importante que você dê voz para autores como eu. E isso é importante na literatura, que você continue com esse trabalho, que você faça mais vezes isso. Agradecer até aqui quem escutou, quem vai ver cortes e tal. E dizer que é isso. Eu vim de peito aberto aqui. Talvez daqui 5, 10 anos eu seja outra pessoa. E seja. Eu sempre digo que nessa vida eu não sou nada, eu tô realmente acontecendo. Obrigado pelo convite, obrigado pelos parabéns. Imagina. Com certeza eu vou voltar, continua o teu trabalho. Convite feito aqui, então, na hora que você tivesse segundo, pra você voltar aqui. Maravilhoso. Tá. E eu não sei se eu entrei em algum tema que te prejudique de alguma maneira, como uma polêmica, alguma coisa. Não, de maneira alguma. Mas a ideia aqui é diálogo aberto, legal. é expor opinião. Importante. Eu acho que é o que você falou aí, né? Acho que o episódio que a gente tá no ar é com a Maria Valéria Rezende. É uma autora maravilhosa, à beira dos seus 90 anos. Que incrível. E é muito legal ter esse paralelo. E depois tem um cara como você, um cara com 30 anos, super conectado com a arte, com tudo, com cabeça boa, que não tem medo de câmera, não tem medo de se expressar, não tem medo da sua verdade. Então, é esse tipo de gente que a gente quer aqui, é esse tipo de conversa que a gente quer ter, independente de idade, independente de sexo, de cor, de qualquer coisa. Por isso que chama Histórias Diversas, é para trazer essa diversidade de pessoas, de conversa, de cores, de todos os aspectos. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. Papo delicioso e que venha o próximo aí. E que a gente possa fazer isso também longe das câmeras, não só aqui, mas vocês façam isso. Verdade. Vão pro bar, pros cafés, conversem, discutam. Isso aqui é a vida. Assim, a vida. Viver isso, não é ficar vendo o que alguém tá te falando ali, entendeu? Exato. Apesar da gente vai estar ali também. Exato, perfeito. Valeu, gente. Valeu. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam do episódio. Não deixe aí também de sugerir novas pessoas, novos autores, pessoas conectadas com a indústria que vocês gostariam de ter aqui também, que a gente conversasse. Obviamente que a gente vai tentar contato com essas pessoas. Já, obrigado pela audiência. Já a gente se encontra aí num novo episódio, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijo.